Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos porque ela é a fonte do nosso alimento, ela é a fonte da nossa edificação, e é a tua palavra, Pai, que nos dá forças para vencermos as tentações, para andarmos em santidade na tua presença, Pai. Nós te louvamos por ela e te louvamos pelo teu Santo Espírito, que age em nós, abrindo a nossa mente, os nossos olhos, para entendermos a tua palavra, e ao teu Santo Espírito que aplica a tua palavra ao nosso coração, Pai. Nós te louvamos porque, a semelhança dos dias da criação, nós temos aqui operando a tua palavra e o teu Santo Espírito. E sabemos que quando os dois operam, o Senhor cria, o Senhor renova, o Senhor transforma. Transforma a nossa vida, Pai. Edifica o nosso coração nesta manhã. Dá-nos força contra as tentações, contra o pecado, a fim de que vivamos justamente, santamente na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. No princípio do mundo, há alguns milênios atrás, a humanidade foi colocada em prova. E o cenário era o paraíso, o lugar de delícias, o jardim do Éden. Os envolvidos naquele momento, há alguns milênios atrás, eram Adão, o primeiro homem, representando a humanidade, a sua auxiliadora Eva, Deus, um pai amoroso, e Satanás, ali na forma de uma serpente, para introduzir a tentação. A prova era não comer do fruto que Deus havia proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A prova era obediência. O resultado da prova todos nós sabemos. O fracasso de Adão, motivado por Eva, e, consequentemente, a queda de toda a humanidade. Todos caíram em Adão. A entrada do pecado na humanidade, trazendo a morte física, que antes não existia, a morte espiritual, que foi a separação entre o homem e Deus, e, por consequência, a morte eterna, a separação eterna entre a humanidade e Deus. 4 milênios se passam, o Messias vem, nasce, é batizado e vai para a mesma prova. O cenário agora é outro. O cenário agora é o deserto. Um local inóspito, cheio de aranhas, escorpiões, cobras, sem nenhuma árvore frutífera. O personagem agora, nosso Senhor Jesus Cristo, não está acompanhado por um auxiliador, está sozinho. Ele não tem ao redor de si toda sorte de frutas para manter o estômago cheio. Ele está há 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E agora não é mais um símbolo de tentação, uma serpente, mas será o próprio Satanás que virá para... A prova, então, é não ceder às tentações do próprio Satanás, é manter a obediência a Deus. Nesses 30 anos de vida, nosso Senhor Jesus Cristo nunca desobedeceu o seu Deus, embora vivendo num ambiente de pecado. Adão não vivia num ambiente de pecado.
Jesus vivia num ambiente de pecado. E quando colocado diante de uma prova muito difícil, o próprio Satanás tentando-o, ele permaneceu fiel. O resultado então foi que Jesus venceu justamente onde Adão caiu. O apóstolo Paulo vai traçar a comparação entre os dois. Por meio de uma ofensa veio a morte à humanidade, mas por meio de um ato de justiça veio a salvação, veio a justificação. E a partir daí, nosso Senhor Jesus Cristo venceu todas as provas. E era necessário que ele passasse pelas mesmas provas pelas quais passou Adão, para que ele nos representasse na redenção e assim nós pudéssemos ter o caminho da salvação. No começo desse texto, então, no começo dessa narrativa, nós vemos que Jesus é levado pelo próprio Espírito ao deserto. O texto diz: a seguir, depois do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O verbo em português aqui, levado, ele na língua original, que foi o grego, ele é um pouco mais forte. A ideia é que o Espírito o impeliu, o Espírito o conduziu com força para o deserto. E com um objetivo. Ele não foi para o deserto para passar um tempo em oração. Ele foi para o deserto justamente para passar por uma prova, para ser tentado por Satanás, porque era necessário que ele vencesse onde o nosso primeiro representante, Adão, não havia vencido. E assim nós podemos, meus irmãos, observar Jesus vencendo a prova, como nós encontramos no final dos versículos, e por meio da sua obediência ativa, ele nos representando diante do Pai e justificando diante do Senhor. As três tentações que Jesus sofreu neste episódio, elas podem ser resumidas em breves expressões. A primeira tentação foi a fome. Satanás, no versículo 3, ele diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Por que Satanás começa o ciclo das tentações questionando se és filho de Deus? Porque momentos antes, Jesus havia sido batizado e a voz que veio do céu foi qual? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tudo indica que Satanás estava observando o batismo de Jesus. Porque agora, na sequência, é justamente na filiação que ele vai ser atacado. Se és mesmo o filho amado, se és mesmo o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que você está passando fome durante 40 dias? A primeira tentação teve a ver com os impulsos mais básicos do ser humano. A ideia é que Satanás foi na área mais óbvia. Jesus estava com fome há 40 dias. Satanás foi na área mais óbvia. Jesus estava passando fome há 40 dias. Uma pessoa que fica 40 dias sem comer, fatalmente vai ter dores de estômago e vai estar com o corpo enfraquecido. E Jesus era homem, era 100% homem, ele estava debilitado. E Satanás vai justamente na área mais fraca, ele começa por ali. E aqui nós já temos a aplicação para nós. Se você quer saber onde Satanás vai tentar atacar na tua vida, é justamente na área mais fraca. É ali que ele começa, foi aqui que ele começou em Jesus Cristo, na área mais fraca. Ora, fome, irmãos, não é defeito. Ter fome não é pecado. Mas note que, por vezes, coisas que não são pecaminosas, elas podem se transformar em pecado. Aqui, se Jesus tivesse cedido, ele teria pecado. Ele teria confiado não no seu Pai, que no final do ato o serviu com anjos, mas teria confiado em uma voz de tentação. A primeira tentação teve a ver então com os impulsos mais básicos, no caso de Jesus, com fome. Mas Satanás vai nos tentar nos impulsos mais básicos também, na fome, na sede, na questão sexual. É ali que ele tenta. Jesus venceu essa prova.
A segunda tentação foi relacionada ao orgulho. No texto, versículo 6, nós lemos: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Se és filho de Deus, você tem anjos à sua disposição, dá ordem, atira-te e dá uma ordem. A segunda tentação teve a ver com o orgulho. Satanás apelou para um possível orgulho de Jesus, de fazer um ato e dar ordem aos anjos para o guardarem. E Jesus repeliu esta tentação também. O diabo também nos tenta no orgulho muitas vezes. Ele tenta na área mais fraca, e quando ele não passa, ele vai para outras áreas, e uma delas é o orgulho. É aquela sensação de nós nos acharmos melhores que os outros, com mais direitos do que os outros. É a sensação da vaidade, de que nós devemos receber um tratamento especial, de que nós não estamos sendo valorizados, de que nós temos que, de fato, receber tudo o que o mundo pode nos oferecer. Isso é orgulho. Nosso Senhor Jesus nos ensinou o contrário. Se alguém quiser ser grande, seja o servo, seja aquele que serve. A terceira tentação teve a ver com confiança nos bens espirituais, nos bens materiais, na verdade. O verso 8, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E Jesus resistiu a essa tentação também. A terceira tentação envolve prosperidade. E, tristemente, nós vivemos num mundo materialista que busca felicidade nas coisas materiais, e isso entrou até em algumas igrejas. Esse versículo aqui é um versículo da teologia da prosperidade. Não é? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Muitas igrejas estão oferecendo dinheiro, dizendo que se os crentes vierem para a igreja, eles vão ser ricos, vão ter carro, vão ter casa, vão deixar de ser funcionários e vão se tornar patrões. É a teologia da prosperidade. Nosso Senhor Jesus também descartou isso. Mas nós somos tentados nesta área também. A tentação de que nós temos que ter mais dinheiro, de que nós temos que ter mais bens, e os bens mais modernos, ela ataca muito forte a nossa geração. Essas foram as três tentações. E a pergunta é: tentado nestas coisas, o nosso Redentor, o nosso Mestre, coisas que nós também somos tentados. Note que Jesus não foi tentado em coisas que apenas anjos seriam tentados, ou seres espirituais. Jesus, sendo verdadeiro humano, ele foi tentado em coisas que nós nos identificamos, que nós somos tentados constantemente. Os desejos mais básicos relacionados à comida, bebida, área sexual, as questões da personalidade, do orgulho, da vaidade, as questões de bens materiais, nós somos tentados todos os dias nessas áreas. Jesus venceu essas tentações. E sendo ele o nosso mestre, ele nos ensina como nós podemos vencer essas tentações. E aí eu mostro 3 formas no texto, pelas quais nós podemos, à semelhança do nosso mestre, vencer as tentações, pelas quais nós somos bombardeados nos nossos dias. Como Jesus venceu as tentações? Em primeiro lugar, focando no espiritual. Focando no espiritual. Nós vimos que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava com muita fome, mas, muito embora com tanta fome, quando Satanás se aproximou e começou aquele embate, Jesus percebeu que não se tratava de comida. Jesus percebeu que estava em jogo algo muito superior, algo espiritual. A salvação do seu povo dependia de Jesus. Então, no momento em que a tentação parecia material, Jesus tirou os olhos da tentação material. A última coisa que Jesus pensou ali foi no pão. Ele estava pensando no seu povo, ele estava pensando na obediência ao seu Pai. Essa é uma forma de nós vencermos a tentação. Quando passamos por tentações, nós pensarmos não naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas pensarmos nas questões espirituais, nas coisas que serão afetadas por um ato seguindo impulsos do corpo.
nós vemos, meus irmãos, que em Gênesis 25, Esaú não fez assim. Esaú, ele olhou para o físico, ele olhou para o material. Lá em Gênesis 25, de 29 a 34, nós temos o relato. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esaú, quando tentado, não pensou no espiritual. Não pensou no grande privilégio que era o filho mais velho receber a bênção do seu pai, com bênçãos materiais até envolvidas. Ele quis satisfazer o seu estômago. Nós temos um exemplo inverso. José do Egito, quando tentado por uma mulher, e diz o texto que ele foi tentado todos os dias, ele tirou os olhos do material e ele pensou na sua fidelidade a Deus. E a resposta que ele deu àquela mulher foi: pecaria eu contra o meu Deus? Note que ele poderia até dizer: pecaria eu contra o meu Senhor, mas ele estava com Deus na cabeça. Nas tentações, quando coisas se nos apresentam, nós temos que focar no espiritual. A gente tem que pensar em Deus. Como ficará minha fidelidade a Deus se eu ceder a esta tentação? Focar no espiritual. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. O diabo ofereceu fisicamente o que mais Jesus precisava. Jesus não pensou no físico, ele pensou nas implicações daquilo. Meus irmãos, a resposta de Jesus então foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo repetiu Deuteronômio 8, que nós já lemos aqui no culto, que apontava para o deserto. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, e há uma semelhança, na verdade. Mateus não usa esse texto sem propósito. Ele está fazendo um paralelo com Adão, mas ele está fazendo um paralelo também com o povo de Deus, que ficou 40 anos no deserto e foi sustentado pelo Senhor. E o sustento do Senhor não foi pão físico. O pão físico foi a coisa menor. Deus o sustentou de todas as formas lá, fazendo com que eles não passassem sede em pleno deserto, porque sempre saía água de uma rocha, fazendo com que as suas roupas não se gastassem, fazendo com que os seus chinelos não se gastassem. Deus cuidou do seu povo, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aquele que está com Deus é cuidado por um pai amoroso. Deus cuida dos seus filhos. E Jesus repeliu essa tentação, dizendo: não só de pão viverá o homem. Você está me oferecendo pão, que seriam as pedras transformadas em pães, e eu te digo que não só de pão viverá o homem. Quando o diabo vem com tentações para o nosso lado, nós podemos dizer: eu não preciso disso, eu tenho o meu Deus. Não só de pão viverá o homem. Deus é quem sustenta a minha vida. Quando você está precisando do emprego, e surge um emprego em que você percebe que mandamentos serão quebrados se você aceitar esse emprego, você pode pensar: não só de pão viverá o homem. Não é por causa desse emprego que eu vou lançar fora a minha fé. Lance fora esse emprego e Deus te honrará e te oferecerá algo que seja justo. Quando, jovem, adolescente, você está aí na solidão, esperando que surja alguém, e esse alguém não surge, e aí surge alguém que você sabe que não é da vontade de Deus, que não vai agradar o Senhor, você tem que recusar. Você não pode vender a sua fé por um prato de lentilha, porque não só de pão viverá o homem. Nós não precisamos das coisas que são materiais, nós temos que focar no espiritual, nós temos que confiar em Deus.
A primeira forma, então, em que Jesus venceu a tentação foi focando no espiritual. Isso nos lembra 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Na hora da tentação, a gente deve perceber, isso que está me sendo oferecido é material, mas eu tenho que conservar em mim a fidelidade a Deus, e esta tem implicações eternas, é focar no espiritual. A segunda forma com a qual Jesus venceu a tentação foi usando a palavra de Deus, foi usando a santa palavra de Deus. Você deve ter notado que, na medida em que Satanás oferecia algo, fazia uma ímpia sugestão, Jesus ali, sem forças, há 40 dias, sem colocar nada na barriga, ele apenas citava a palavra de Deus. Nas 3 tentações, ele respondeu com: está escrito, está escrito, está escrito. Meus irmãos, isso é fruto de um relacionamento com o Pai. Nós já vimos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu com a Bíblia na cabeça. Jesus Cristo teve que aprender todas as coisas. Ele teve um pai e uma mãe que eram piedosos, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Jesus Cristo, como todo garoto judeu, decorou versículos. Decorou o Salmo 119, decorou o Salmo 19, e possivelmente Jesus tinha muito da palavra na sua cabeça decorada, ao ponto de, no momento aqui de quase enfermidade, porque ele estava com o corpo muito enfraquecido, quando ele é atacado, ele responde como? Com a palavra de Deus. Nós não sabemos como será o final da nossa vida. Possivelmente alguns de nós terminemos a nossa vida no hospital, internados, com uma enfermidade grave. E quando nós estivermos fracos, sem recursos, sem olhos para ler, talvez sem audição para ouvir, o que terá no nosso coração? Nós seremos felizes se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração. Eu tenho acompanhado irmãos queridos que vão terminando o final da sua vida e vão parando no hospital e vão ficando enfermos. E eu louvo a Deus quando esses irmãos, eles têm a palavra de Deus no coração. Quando eles terminam os seus dias citando versículos bíblicos. Quando eles terminam os seus dias pedindo para o pastor cantar hinos que eles gostam. E eles mesmos cantando hinos com a palavra de Deus. O momento de chegar neste ponto, de se preparar para uma morte assim, é agora. Nós temos que decorar a palavra de Deus, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, para que a palavra de Deus seja a fonte das nossas respostas. Às vezes, de tempos em tempos, a ocorrência não é grande, mas de tempos em tempos nós pegamos lá no seminário algum seminarista fazendo coisa errada, colando numa prova ou plagiando um trabalho. A ocorrência é pequena, demora, mas de vez em quando, de vez em nunca, aparece alguém lá. E quando acontece isso, nós observamos muito o aluno. Quais são as suas reações? Quais são as suas expressões de arrependimento? E como ele se porta quando ele é pego? Porque até nisso nós conseguimos verificar o que é piedoso e o que não é piedoso. Eu me lembro de uns tempos atrás, quando um indivíduo desse foi pego, e ele não aparentava piedade alguma, infelizmente. E ele começou a escrever na rede social que ele estava sendo injustiçado. E todas as citações que ele usou na rede social foram de filósofos. Ele começou a pegar filósofos que haviam sido injustiçados na história e colocar citações de filósofos. E eu pensei, coerente com a falta de piedade. Porque um crente, quando está sendo injustiçado, ele cita a palavra, ele cita versículos bíblicos. A boca fala do que está cheio o coração. Numa situação de tristeza, de angústia, de desespero, de injustiça, o que tem que sair da sua boca é a palavra de Deus.
Isso mostra do que você tem se alimentado. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha anotações ali. Ele não tinha pergaminhos para responder a Satanás. Ele citou tudo de memória. E ele citou de memória a palavra de Deus porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. E ele não foi preparado sabendo em quais áreas Satanás o tentaria. Vou fazer aqui uma lista porque vai ser esses versículos que eu vou responder. Ele na hora, ele puxou do seu coração, ele puxou da sua memória exatamente os versículos que se apropriavam, que eram apropriados a cada uma daquelas situações. Meus irmãos, Jesus é o nosso Redentor e é o nosso Mestre. Nós devemos nos encher com a palavra de Deus. Se há algo que não deve faltar na nossa vida é a leitura da palavra de Deus. Essa é obrigatória. Você pode gastar 1 hora na rede social, 2 horas na televisão a cabo, ou mais tempo, mas você não pode gastar 5 minutos lendo a Bíblia. As coisas, essa proporção de tempo está muito equivocada. Nós temos que nos aplicar à leitura da palavra, encher o nosso coração com a leitura da Bíblia, decorar textos bíblicos para, em momentos em que nós não consigamos ler, nós tenhamos esses textos no nosso coração, na nossa mente. Foi como nosso Senhor Jesus Cristo venceu as tentações. Ele não citou filósofos, ele citou a palavra de Deus, a palavra do seu Pai. Satanás também usou a palavra, mas usou como as seitas usam. Satanás distorceu os textos bíblicos, Satanás é um mentiroso. E desde a primeira prova, lá no Éden, Satanás cita a palavra de Deus distorcida. Lá no Éden, ele conversando com Eva, ele disse, não foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer das árvores? E Eva corrigiu, não. Nós não podemos comer de uma árvore, das outras nós podemos. Satanás é aquele que pega a palavra e distorce para tentar nos enganar. As seitas que existem hoje no nosso país fazem a mesma coisa. Eles pegam a palavra para dar uma ideia de que é coisa de Deus, mas eles distorcem essa palavra para enganar as pessoas. O crente é aquele que tem a real e genuína palavra de Deus no seu coração. O salmista diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista ainda diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Salmo 119, essas duas citações. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você busca santificação para a tua vida? A resposta está dada. Leia a palavra. A palavra de Deus é meio de graça. Isso significa que quando você lê a palavra, Deus manda bênçãos para a tua vida. Nós temos 3 meios de graça. A palavra, porque é santa, e na medida em que você lê a Bíblia, você é santificado, o teu corpo, ele é amortecido, o teu espírito é fortalecido. A oração é meio de graça, porque a partir da oração você conversa com Deus e em comunhão com Deus você é abençoado. E os sacramentos, a ceia e o batismo não são meros símbolos. Na ceia nós somos alimentados espiritualmente. O alimento físico é pequenininho, é um pão, é um cálice, mas a eficácia espiritual deles é gigante. Nós somos fortalecidos espiritualmente na ceia. No batismo, nós somos selados, nós somos fortalecidos também. Então, palavra, sacramentos e oração são meios de graça. Quando nós os praticamos, nós somos fortalecidos. Pastor, eu estou num momento muito difícil na minha vida, muitas tentações, estou cedendo a algumas, o que eu faço? Meios de graça. Comece a ler a Bíblia todos os dias, acorde mais cedo para ler a Bíblia, para orar ao Senhor. E como é dito na palavra, Paulo escrevendo aos Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você enfraquece o lado carnal, você enfraquece a natureza pecaminosa e fortalece o teu espírito. As tentações virão, mas você terá força para combater as tentações. Jesus Cristo isso.
Jesus Cristo, ele venceu as tentações, focando no espiritual e usando a palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, como Jesus Cristo venceu as tentações? Confiando em Deus, confiando no Senhor. Ele estava ali num local isolado, sem nenhuma companhia, ele estava enfraquecido fisicamente, 40 dias sem comer, e agora o primeiro personagem que aparece é o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas, o assassino desde o princípio, o mentiroso, tentando derrubá-lo. E ele sugere que Jesus faça com as suas mãos coisas que o Pai, naqueles 40 dias, não estava fazendo. Ele sugere atalhos a Jesus Cristo, para que Jesus encurtasse o caminho com as próprias mãos, abandonasse o Pai e adorasse a Satanás. Porque assim ele teria comida, ele teria os reinos aos seus pés, ele não precisaria passar pela cruz. Satanás lhe ofereceu um atalho. Para que sofrer a vida inteira? Para que ser crucificado? Para que passar por tanto sofrimento? Eis que se você se dobrar agora, todos os reinos do mundo serão teus. Jesus confiava no Pai, e nas suas respostas ele mostrou isso. Lá no verso 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E verso 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em todas as respostas, o Filho apontou para o Pai. Em todas as respostas, Deus foi evocado, porque o Filho confiava no Pai. A terceira lição que Cristo nos dá é nós confiarmos em Deus. Nas tentações, pensemos em Deus, confiemos em Deus. Há um autor que diz, Douglas Wilson, que na tentação nós temos que correr para Cristo. Se nas tentações você confiar em você, você já perdeu. Nós temos que confiar em Cristo, nós corremos para Cristo. Nas tentações nós pensamos no Pai e nós buscamos ao Senhor, nós dobramos o joelho, nós vamos para os meios de graça. Se você confiar em você, você já perdeu. Confie em Cristo, é Cristo quem nos livra em momentos de dificuldade, em momentos de tentação. É Deus quem tem poder para nas tentações não nos deixar cair. É o que Cristo nos ensinou na sua oração, na oração do Senhor. Não nos deixes cair em tentação. Nessa oração nós não pedimos que nós não sejamos tentados, mas nós pedimos que quando tentados, não caiamos. Não nos deixes cair quando estivermos em tentação. Em outras palavras, Senhor, quando estiver em tentações, não me deixes cair. Segura na minha mão. Faze como tu fizeste com José do Egito, que estava ali exposto a uma tentação e Deus o livrou. Faze como fizeste com Jesus Cristo, que tentado pelo próprio Satanás, foi livrado pelas mãos do Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, sendo tentado nessas áreas em que nós somos tentados, Ele é capaz de nos ajudar. Hebreus fala isso, Hebreus 2,18, pois naquilo em que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quando nós passamos por tentações, sejam elas quais forem, nós temos nos céus alguém que sabe o que é ser tentado, e é Ele mesmo quem nos socorre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nas tentações nós confiamos em Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As tentações não são departamento de Satanás. Na verdade, é só Satanás quem tenta, ou a nossa própria cobiça, como diz Tiago, que nos tenta. Deus a ninguém tenta, mas Deus controla cada uma das tentações.
todas as tentações estão embaixo do controle de Deus. É por isso que a palavra diz que nós nunca somos tentados além das nossas forças. É Deus quem controla para que aquilo esteja na nossa força, para que nós tenhamos condições de, na tentação, assim como Jesus, sermos aprovados. Então, na hora da tentação, vamos focar no espiritual, vamos tentar sair da situação e perceber o que está em jogo, que não se trata de pão, não se trata de sexo, não se trata de dinheiro, se trata da nossa obediência e da nossa fidelidade ao Senhor. Se trata de manter um voto, pensando aqui em adultério, de manter um voto de casamento que foi feito diante do Senhor. Nas tentações, nós tiramos os olhos do mais óbvio, do material, e nós pensamos no espiritual. Nas tentações, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração, porque é ela que faz com que nós, de fato, pensemos no espiritual. Percebamos que, na verdade, aquilo é uma luta espiritual, e a palavra de Deus que, de fato, nos dá forças para pensar no que é correto. E devemos confiar no Senhor. O nosso Deus nunca nos desamparou. Nas tentações, Ele está olhando para nós. Ele está olhando para nós. Na Bíblia, há um momento que Cristo foi desamparado, e um momento apenas, que foi na cruz do Calvário, naquela hora em que as trevas dominaram o ambiente, e Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento foi necessário que o Pai virasse o rosto, porque Jesus Cristo estavam em Jesus Cristo todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados, conforme diz Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades e os nossos pecados. Neste momento, então, Deus vira o rosto e Jesus está desamparado. Era necessário que Ele tomasse sobre si as nossas faltas para cravá-las na cruz do Calvário. Foi o único momento em que Jesus Cristo foi desamparado, para na sequência ser acolhido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quanto a nós nunca somos desamparados, nunca somos desamparados. Quando estamos sendo tentados, Deus está ali, os seus anjos estão ao redor. Nós não vemos, são seres espirituais, mas eles estão ali. A semelhança do que aconteceu aqui. Quando Jesus Cristo passou esses 40 dias, Ele não experimentou o abandono de Deus. Os anjos estavam ali. Quando terminou a dura prova do nosso Redentor, diz o texto, que os anjos vieram e o serviram. Os próprios anjos ofereceram a ele um banquete, eu imagino maravilhoso, porque ele havia vencido a prova. Os anjos nunca saíram dali, eles estavam ali, prontos a obedecer quaisquer ordens do nosso Redentor. Mas o nosso Redentor, ele fez a prova exatamente da forma que o seu Pai queria. Ele não cedeu a nenhuma tentação de Satanás. E ao final, os anjos vieram e o serviram. Na nossa vida também é assim. Nas tentações, Deus está conosco, controlando as tentações, nos dando forças. E os anjos estão ao redor. O mundo espiritual existe, nós não vemos, mas os anjos estão ali também para nos servirem. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos. Esta é uma mensagem que vale para toda a vida. Você não vai chegar numa idade que vai ficar sem tentação. Não creia nisso. Ah, pastor, quando eu tiver meus 50 anos, aí eu não vou mais sofrer essa tentação. Ou quando eu tiver 60, 70 anos, isso não existe. O ser humano é tentado até o final da sua vida. As tentações mudam, não é? Hoje você sofre tentações numa área e no futuro talvez essa área esteja amortecida e você vai sofrer tentação em outras áreas. Mas você vai ser tentado até o dia em que você fechar os olhos. Ora, se o nosso Redentor foi tentado e até o final da sua vida, quem dirá nós que somos seres mortais, né, sem santidade do nosso Cristo? O fato é que nas tentações nós podemos confiar no Senhor, nós podemos ter a palavra de Deus
no nosso coração. E nós devemos focar no espiritual, perceber que o material é temporário, mas o espiritual é eterno. É esse que importa. Que Deus nos dê forças, então. Que Deus nos faça ser fiéis a Ele, para nas tentações nós honrarmos o nome dEle e permanecermos numa vida de consagração ao nosso Deus. Amém.